estou mirando nessa aplicação aqui. Vocês estão vendo minha marca do mouse? Quer dizer, Sim, sim. Dá sim, para ver. dá para ver? Eu quero saber quando um raio atinge um polígono qualquer. Tá? Esse problema tem uma abordagem geométrica que ele serve não só para esse problema que nós estamos falando, mas que cai na relação entre raio e um polígono. Um raio e um polígono. Ele serve para várias coisas. Uma das coisas que ele pode servir, por exemplo, é se eu estou aqui olhando em 3D e tem uma reta que passa por aqui, a reta, o pedaço da reta que eu vejo é esse pedaço vermelho que está aqui. Esse vai se projetar aqui na minha janela. Tá? Aqui também, se eu estiver desenhando em 2D e quiser desenhar uma reta, eu vou ter que recortar ela nessa reta vermelha que está aqui. Então, uma reta, um raio, ele serve também, esse mesmo algoritmo vai servir para eu fazer recorte, que a gente chama de clipping de coisas. Esse mesmo algoritmo também pode servir para a gente, por exemplo, estar desenhando um objeto complexo, que tem muitas linhas, e você quer apontar uma linha, porque você quer apagar, mudar ela ou qualquer coisa, então você clica com o mouse naquela posição. Na hora que você clica com o mouse naquela posição, como é que eu vou descobrir qual é a linha que passa lá? Nota que as linhas são definidas pelos seus vértices. Tá? Então, como é que eu vou saber que uma linha passa para lá? Então, eu pego todas as linhas do meu desenho e vejo qual delas intercepta essa janelinha, que seria uma janelinha de tolerância em volta do meu mouse. Então, esse algoritmo de traçado de raio, de interseção de raios com polígono, ele serve para essas três classes de problema e serve para algumas outras, mas essas três são bastante úteis. Para que eu possa entender bem isso, eu vou entrar um pouquinho na álgebra linear e lembrar para vocês como é que é a história de um plano, por exemplo, no R3, ou uma reta no R2, mas vamos pensar sempre no espaço aqui. Eu tenho um plano π, cuja normal unitária é a ABC, e um ponto P que pertence a esse plano π. Tá? O fato do ponto P pertencer ao plano π significa que ele pode ser decomposto em duas componentes, uma que é na mesma direção da normal e outra que é no próprio plano. Então, o ponto P pode ser escrito como sendo essa soma desses dois vetores. Se eu multiplicar, fizer o produto interno de N por P, eu vou ter o produto interno de N com essa soma aqui. Só que aí eu vou ter que esse produto interno é o produto de N com Pn, que é esse N aqui, com esse Pn aqui, que são dois vetores que formam 180 graus entre si. Tá? Então, é norma de um, norma de outro, cosseno do ângulo dos dois. Ou seja, como a norma de N é unitária, a norma de Pn vai ser essa distância que vai daqui até a origem, e a direção, no caso, é ao contrário, então esse valor vai ser menos D. Esse cara aqui vai ser menos D. E esse outro cara aqui, que é o produto interno do vetor normal ao plano com um ponto no plano, vai me dar zero. E esse produto interno, primeiro, eu vou escrever ele como sendo A vezes X mais B vezes Y mais CZ. Ou seja, se eu posso escrever essas mesmas coisas com essa expressão AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, essa expressão é a expressão de pertinência do ponto no plano. Se eu escrever a normal não como ABC, mas como ABCD em coordenadas homogêneas, e o P como x, y, z1, e fizer nesse R4 um produto interno, vai dar exatamente essa expressão que está aqui. AX mais BY mais CZ vai ser o produto interno desse N barra com P barra.
Isso é a condição, que esse produto interno seja zero, é a condição necessária e suficiente para o ponto pertencer a um plano. Vocês já sabiam. O que provavelmente vocês não sabiam tanto é que essa mesma expressão, AX mais BY mais CZ mais D, ela serve também para fazer outra coisa. Se eu tiver pontos que não são no plano, por exemplo, esse ponto P1 ou esse ponto P2, eu posso, um está do lado positivo, que seria do lado da própria normal, e outro está atrás. Eu posso escrever, ao invés de pegar P1 daqui até aqui, eu posso fazer ele daqui até ali e de lá até aqui. Quer dizer, eu posso decompor P1 e P2, calculando aqui, digamos, a projeção dele na normal em cima do plano. Esse aqui, P1 é a projeção do plano P1 e P2 é a projeção do plano P2. E na direção da normal, ou seja, delta P1 é paralela à normal, delta P2 também. Então, eu posso escrever que ponto 1 ou 2 é um ponto no plano mais delta P. Se eu escrevo dessa forma e faço aquele produto que eu já sabia fazer, que é o produto A, que na realidade é uma conta simples, AX mais BY mais CZ mais D, tá? Esse produto vai ter um significado interessante. Qual é? Esse X, esse ponto P, então ele pode ser escrito como sendo um ponto no plano, que seria um X, Y, Z no plano, mais um ponto que é perpendicular ao plano, que seria na mesma direção da normal, não necessariamente no mesmo sentido. Ora, esse produto aqui equivale a escrever a equação AX, BY e tal, de um ponto que pertence ao plano, consequentemente, esse produto aqui é zero, e esse cara aqui é o produto interno normal do R3, do vetor N, com esses vetores delta-P's. Só que, como eles são paralelos, vai ser norma de N, tá? Isso aqui vai dar isso, e como eles são paralelos, é norma de N, norma de delta-P, norma de N é 1, norma de delta-P é a distância que ele está do plano. Então, essa expressão aqui, quando você faz calcular x mais b mais cz para qualquer ponto, dado um plano, você sabe que você sabe se ele for positivo, se ele está do lado positivo ou do lado negativo. Quer dizer, ele sendo diferente de zero, esse valor, se você usou n como uma normal unitária, é exatamente a distância euclidiana do ponto ao plano. Tá? Isso vai nos permitir várias coisas. Tá? Então, primeiro, por exemplo, se eu tiver um polígono convexo qualquer, eu estou desenhando em 2D, mas isso pode ser 3D, pode ser qualquer coisa. Tá? O polígono, e eu quero saber se um ponto pertence ao polígono. Ora, uma maneira simples é que, dentro desse polígono, ele é definido por planos, por exemplo. Esse plano aqui, que seria o plano dessa face, tem uma certa normal que aponta para fora, e esse produto interno vai me dizer, se for positivo, vai dar que ele está para fora, se for negativo, ele está para dentro. Então, os pontos interiores têm que estar com esse produto negativo na primeira fronteira, na segunda fronteira, na terceira fronteira, em todas as fronteiras. Então, a condição de ser interior é que esse produto interno seja sempre menor que zero. Tá? Essa é a condição de ponto pertencer a um polígono convexo. Uma outra propriedade bastante utilizada é, por exemplo, que você faz em animação, em várias coisas, você tem uma trajetória de uma bola. Ele vai, digamos, sair do ponto P1 e vai ao ponto P2. Não vai, porque aqui tem uma parede no meio. Então, eu vou ter que parar essa animação aqui. Mas como é que eu sei que eu pego um ponto de um lado do plano, um ponto do outro lado do plano, como é que eu sei aonde está o ponto em que essa trajetória vai ser interrompida? Ora, primeiro eu pego o seguinte, eu pego esse ponto P1, faço o homogêneo dele e multiplico pela equação do plano, que está aqui no N barra. Tá? Tem a distância 1. Faço a mesma coisa
ponho na equação AX mais BY mais CZ, põe a equação daqui desse ponto daqui. É claro que D1 e D2, ou se eles forem os dois positivos, eles estão os dois do lado de fora. Se eles forem os dois negativos, eles estão os dois do lado de dentro, não bate na parede. Ele vai bater na parede quando ele estiver ou entrando ou saindo, quando o primeiro for positivo e o segundo for negativo, ou vice-versa. Ou seja, quando o produto dos dois der diferente de zero. Isso, então, para achar se existe a trajetória, uma interseção naquela trajetória, basta você, então, calcular esses D1 e D2, que são fáceis de calcular, porque é aquela expressão f de x simples, e multiplicar os dois. Se der diferente de zero, é porque você está de um lado e do outro do plano. Nessa trajetória, você vai ter que interromper e calcular esse ponto no meio. Esse ponto no meio é uma média ponderada desse ponto 1 e 2, aonde os pesos são, por exemplo, o peso do ponto 1 corresponde ao D2. Quanto maior essa distância 2 e menor a distância D1, mais esse ponto vai estar aqui próximo do PI. Então, essa expressão você pode escrever ela assim, em termos de valores absolutos, né, para não lidar com coisa, e, com isso, calcular esse ponto de interseção bem facilmente. E como, muitas vezes, em computação gráfica, você está otimizando o detalhe do detalhe, a implementação disso se faz com essa expressão que está aqui. Você pode tirar o módulo daqui e ver que, se, por exemplo, D1 for positivo e D2 for negativo, isso aqui é igualzinho àquilo. E o vice-versa também vocês podem observar e fazer, e vão ver que também é a mesma coisa. Ou seja, essa expressão é equivalente àquela e ela calcula o ponto de interseção fazendo uma média de dois pontos. Então, é muito rápido esse cálculo de ponto de interseção. Dessa forma. Mas a gente talvez precise de uma forma um pouco mais, assim, principalmente para essa questão do raio. Se eu tenho um raio L que vai de zero, que a origem é zero, e vai até D, por exemplo, isso aqui seria um segmento de reta daqui até aqui. Seria a expressão dele. P de T é igual a O mais T de T variando de 0 a 1. Tá. Se eu tenho isso e tenho um polígono e quero analisar o polígono, eu primeiro vou analisar plano a plano desse polígono. Eu vou pegar um plano desse polígono, que seria esse plano dessa face aqui. Então, esse plano tem tá aqui, ele tem uma seta normal que aponta para fora, como a gente tem convencionado. Tá? Se eu pegar um ponto qualquer desse polígono e ele dessa face, geralmente eu canto um vértice aqui desse plano que está aqui, e ligar ele a um ponto qualquer desse segmento de reta, eu vou ter um vetor que t igual a 0 está aqui, t igual a 1 está aqui. Se eu quiser saber qual é o ponto de interseção, basta eu procurar o momento em que esse vetor fica perpendicular a n. Ou seja, que P menos o P de t menos o P do plano, produto interno com n, dá zero. Essa é a condição de P pertencer ao plano. Tá? Então, se eu fizer isso, substituindo P por O mais dt, menos P do plano igual a zero, eu faço um algebrismo aqui e chego a essa expressão que está aqui. Essa expressão é simplesmente esse valor dividido por aquilo. Então, calcular esse ponto de interseção também é simples usando esses dois produtos internos. Tá? Esse ponto de interseção é bastante interessante e é fácil de calcular. Mas todos os algoritmos nossos vão precisar saber se esse ponto está entrando ou saindo do polígono. Geralmente, para fazer isso, a gente vai usar seguinte coisa. Esse ponto de interseção aqui, por exemplo, ocorre numa situação em que D, produto interno com N, é menor que zero. Ou seja, a normal aponta para fora e eu estou na direção contrária, ou seja, eu estou entrando. Então, esse T é um T de entrada do meu cálculo. Se eu tivesse numa situação oposta, de estar aqui e saindo para lá, o meu D
produto interno com o N da face, vai dar maior que zero. E aí essa interseção vai me dar o mesmo T, mas só que esse T tem uma semântica diferente. Esse é um T de saída do algoritmo. Tá? Então, essa análise me permite, por exemplo, se eu tiver um segmento de reta e um objeto definido por planos, convexos definido por planos, eu posso distinguir essa reta dessa reta aqui. Essa não atinge o objeto e essa atinge o objeto nesse ponto. Como é que normalmente a gente pode fazer isso usando esse raciocínio desse algoritmo que, na realidade, foi feito por um cara chamado por dois caras, Sirius Beck, que é o nome desse algoritmo daqui. Primeiro, eu vou calcular, vou botar aqui todos os planos desse polígono convexo. Tá? Os planos desse polígono convexo são esses que estão aí. Tá? Esses são os planos do polígono convexo. Cada um desses planos, a reta vai interceptar ela. Vamos pegar essa reta azul que está aqui embaixo e vamos tentar analisar duas situações dela para calcular as interseções. Quais são as interseções? Eu posso ter ou essa interseção, que é a interseção do ponto que seria no sentido contrário, que ele está entrando, ou essa interseção que ele está saindo. Eu vou calcular um ou outro valor de t. Nesse aqui eu vou pintar de verde, nesse eu vou pintar de vermelho. Então, vamos pegar aqui o primeiro ponto. Esse cara bate nesse plano, a direção da normal é para lá e a direção da reta é para cá. Então, o produto interno é menor que zero. Então, ele está entrando. Eu vou botar em verde. Está aqui um ponto em verde. Esse outro aqui também vai ser verde, porque ele também vai estar entrando. Esse outro aqui também vai ser verde, porque ele também vai estar entrando. Esse outro aqui vai ser vermelho, porque ele está saindo. Esse outro também vai ser vermelho, porque está saindo. E esse outro vai ser vermelho, porque está saindo. Ou seja, 3 vetores estão entrando e 3 pontos ele está saindo. Tá? E qual deles eu vou pegar? Ora, como esses hiperplanos, você quer a interseção deles, quer dizer, os pontos que estão do lado negativo, a interseção deles, desses lados negativos, vai ser o último entrante e o primeiro que sai. Então, o máximo dos T's entrantes, esses aqui são T's entrantes, e o mínimo dos T's que saem. Tá? E o que acontece numa reta como essa que está aqui? Aqui eu vou entrar, aqui eu vou entrar, aqui eu vou sair, aqui eu também estou saindo, porque está nessa direção, e aqui eu estou entrando. Então, meu último entrante é esse, que já é maior do que eu já saí. Ou seja, eu não entrei, e não consegui entrar nos 3 planos que, sempre que eu venho de uma certa direção, eu vou ter um certo número, metade dos planos eu vou estar atingindo de um jeito e metade do outro, se for um polígono mais ou menos uniforme. Então, o que acontece aqui é que a condição de você recortar é que você vai recortar entre o maior T que entra até o menor T que sai. Se isso inverter, significa que não tem nada. Se o maior T for maior do que o menor TS, então você não intercepta. Então, esse é um algoritmo que é baseado no Sirius Beck, que teria essa expressão aqui. Não é difícil fazer esse algoritmo. Eu tenho esse T entrando, que eu inicio como zero, que não estou entrando em nada, e o T saindo, ponho lá no infinito. Aí, para cada um dos planos, eu vou calcular essa expressão do T, que é essa expressão que está aqui. Essa expressão que está aqui. Essa expressão eu vou dividir em numerador e denominador. Numerador é o ponto do plano menos a origem do raio, produto com n. E denominador é a direção por n. Ora, se eu faço isso, aqui o numerador
é esse produto interno e o denominador é esse outro produto interno. Ora, se o denominador for maior que uma tolerância, quer dizer, maior que zero, e aí, no caso, uma certa tolerância, eu eu calculo essa razão e pego o mínimo entre ela e o TS corrente, que aqui era infinito, vai logo ser trocado. Se não, eu vejo se o denominador é menor que esse epsilon, que aí seria negativo, aí eu vou atualizar o TE. Se no meio desse processo o TS ficar menor que o TE, eu não tenho interseção e saio desse loop e vou embora. Retorno infinito. Não tem interseção. Se não, eu vou processando e o último TE que eu tiver é o TE de saída que eu estou interessado. Então, esse é o algoritmo de Sirius-Beck. Aqui está um exemplo que eu vou só já passar para vocês, onde a gente calcula para cada um desses. Percebe que quando a caixa é alinhada com os eixos, você tem o ponto de mínimo, ele tem dois planos que apontam no sentido que é normal, aqui no caso é -1, 0, aqui no caso é 0, -1. No ponto de máximo, você passa 1, 0 e 0, 1. Que esses pontos de mínimos e máximos você só precisa de 2 pontos